Meus irmãos, a obra missionária é urgente. Diga para o seu vizinho do lado carinhosamente: a obra missionária é urgente. Glória a Deus. A obra missionária é urgente. Nós não podemos ficar protelando, adiando a obra de missões, porque nós fomos chamados por Deus para essa grande obra que é a obra missionária. Queridos, a obra missionária, ela está dentro de cada crente, ou deveria estar dentro de cada crente, porque a igreja de Cristo, ela já foi vocacionada desde o seu nascedouro. Então ninguém pode dizer: o meu ministério é outro, o meu ministério não é de ganhar almas. Então, se você já ouviu alguém dizer assim, que o seu ministério é outro e não de ganhar almas, é duvidoso essa chamada, porque todos aqueles a quem Deus chamou, Deus vocacionou para esta grande obra, bendito seja Deus para sempre. Meus irmãos, o texto lido fala de um homem chamado Estevão. Estevão foi o primeiro diácono da igreja primitiva. E a Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, um homem de boa reputação, um homem cheio de sabedoria. Era um homem cheio do Espírito. Glória a Deus. E aí a igreja primitiva, através dos apóstolos, deram a esse homem uma função muito especial naqueles dias. E a função era servir as mesas, servir as viúvas dos helenistas, dos gregos, que surgiu essa queixa no colegiado apostólico. E a queixa é que elas estavam sendo desfavorecidas em detrimento às viúvas dos judeus. E aí então essa reclamação chegou ao ouvido dos apóstolos, e eles decidiram escolher 7 homens, e dentre os 7 aqui aparece Estevão. Estevão se destacou entre os seus companheiros, os seus colegas de ministério, porque Estevão queria algo mais. Estevão não queria apenas ficar em volta da mesa. Ele sabia que essa função era uma função por demais elevada, mas o irmão Estevão queria mais. Bendito seja Deus para sempre. Queridos, e é assim que deve ser o nosso desejo. Nós já fomos salvos. Maravilha, por ser esse o maior milagre de Deus operado na vida de um ser humano. É o milagre da salvação. Estevão era salvo, cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, mas ele queria mais. O colegiado coloca esse diácono em volta da mesa e diz: aqui é o teu serviço. Aqui é o teu serviço, dia e noite, não, você vai prestar conta desse serviço. Estevão queria mais, e porque Estevão queria mais, ele passou a buscar mais a Deus, porque esse é o segredo de quem quer mais. Quem deseja mais precisa orar mais, precisa descer mais, precisa buscar mais a Deus, precisa orar mais, se consagrar mais, jejuar mais, clamar mais. Para quem deseja mais, tem que descer mais. Quem deseja mais não se conforma com a água cobrindo os pés, o tornozelo, o joelho, o quadril. Quem deseja mais, ele desce de água abaixo, ele vai até nadar. Bendito seja Deus para sempre. Quem deseja mais, quem deseja mais, quem deseja mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Jesus tem mais, o Espírito Santo tem mais. Bendito seja Deus. Estevão queria mais.
Aleluia. E Deus então, vendo que Estevão queria mais, Deus deu mais para Estevão. Deu autoridade a Estevão, de maneira que por onde Estevão passava, milagres aconteciam, prodígios aconteciam. Estevão estava disposto a pregar a mensagem em Jerusalém. Estevão estava disposto a levar o evangelho salvífico de Cristo às almas, aos pecadores. A fama de Estevão correu, foi divulgada, e um certo dia reuniu-se em Jerusalém um grupo muito grande. Eram conhecidos como os da sinagoga dos libertos. Esses descendentes de judeus tinham um bairro em Jerusalém que era um só deles. Eles haviam sido levados cativos em 63 a.C. por Pompeu a Roma. Mas o tempo foi passando e eles receberam a liberdade. Eles voltaram para Jerusalém, mas eram muito radicais. E ouviram dizer que Estevão pregava a palavra com muita ousadia, com muita graça, com muita intrepidez. E reuniram-se esses das sinagogas dos libertos. E disseram: hoje nós vamos colocar Estevão na parede. Nós vamos mostrar para Estevão que ele não tem tanta autoridade assim. E uma grande multidão se reuniu para ouvir Estevão falar do grande amor de Deus. Estevão, quando abriu a boca, os da sinagoga dos libertos ficaram simplesmente admirados, boca aberta. Estevão pregando a palavra. Eles olharam para Estevão e disseram: não consigo ver Estevão, parece que o rosto dele brilha mais. Quanto mais ele fala, mais reluz a glória de Deus na vida dele. O outro grupo se levanta e diz: não é Estevão, quem está falando é um anjo. Ele tem a face de um anjo. O que está acontecendo com ele? Estevão queria mais, e para quem quer mais, Deus tem mais, Deus dá mais. Bendito seja o nome dele para sempre. Glorificado seja o nosso Deus. Queridos, de maneira que eles não puderam calar Estevão, eles então começaram a pagar testemunhas falsas para testemunhar falsamente contra Estevão. E levaram Estevão ao sinédrio e disseram: esse homem aqui é digno de morte, porque ele é contra Moisés, ele é contra a lei, esse homem tem que morrer. Queridos, levaram Estevão ao sinédrio, e naquele dia Estevão discursou, mas não se defendendo. O discurso de Estevão foi trazendo uma síntese histórica do Antigo Testamento até chegar nos dias de Jesus Cristo. Quando Estevão termina o seu discurso, o sinédrio não mais sabia o que fazer, mas já estavam decididos, apedrejaram Estevão. E diz a Bíblia Sagrada que no ato do apedrejamento, Estevão se coloca de joelho e olha para o céu, e ele diz assim: eis que eu vejo os céus abertos, e além do mais, eu estou vendo o Filho de Deus, eu estou vendo Jesus de Nazaré. O céu me aguarda, o céu me espera, eu já estou contemplando a glória de Deus. Vou partir dessa terra fazendo a seguinte oração pelos meus algozes. A oração de Estevão foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você lembra quem fez essa oração? Lembra quem fez essa oração? Jesus de Nazaré. Queridos, eu disse aos meus irmãos que a obra missionária, ela é urgente. Mas por que Deus teve que tirar Estevão de cena? Sabe por quê? Porque a igreja em Jerusalém não tinha ainda percebido, acordado para o que o Senhor havia dito em Atos capítulo 1, verso de número 8. Aleluia! Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém,
Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A igreja de Jerusalém estava entre as muralhas da cidade. E diz a Bíblia que a palavra crescia, aumentava o número de discípulos em Jerusalém. Mas a visão de Deus é transcendental. A visão de Deus ultrapassa as muralhas de Jerusalém. Deus quer mais. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor está dizendo: Jerusalém é para começo. Jerusalém é para começo. Eu quero mais. Jerusalém é o começo. Mas tem Judeia, tem Samaria, tem os confins da terra. Aí Deus, então, que é perito em tirar a sua igreja do comodismo, ele disse: eu vou levar Estevão. Aleluia. Escute, você vai deixar Deus levar alguém da sua casa para se envolver no projeto missionário? Você vai deixar Deus levar alguém, ter que acontecer alguma coisa para você dizer: Senhor, agora eu vou sair de Jerusalém, eu agora vou dar um passo mais, eu vou fazer mais para Deus? A igreja primitiva poderia ter gozado por mais tempo da companhia do irmão Estevão, irmão Mateus, mas eles estavam perdidos no tempo. Aí Deus disse: não, eu vou criar uma estratégia, eu vou levar Estevão. Queridos, e a partir daquele dia surgiu uma grande perseguição no seio da igreja primitiva, de maneira que os crentes de Jerusalém, com exceção dos apóstolos, todos eles, aquele grupo de 120, tanto de homens como de mulheres, eles saíram de Jerusalém. E sabe para onde eles foram, meus irmãos? Eles foram para a Judeia e para Samaria. Sabe qual era a ordem de Deus, meus irmãos? Jerusalém, Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Se você está amarrado em Jerusalém, Deus está dizendo: olha, eu vou suscitar alguma coisa. Eu sou perito em resolver essas questões, mas a minha palavra vai ser anunciada, a minha palavra vai ser pregada. Bendito seja o Senhor. Jerusalém é o começo. Vamos passar as muralhas do Jerusalém. Tem almas clamando do outro lado, esperando por você, por nós. Nós não podemos nos deter apenas em Jerusalém. Deus então levanta essa grande perseguição, e aí a igreja sai dispersa, e diz a Bíblia Sagrada que por onde os dispersos passavam, eles faziam uma única coisa: pregavam o Evangelho, pregavam a palavra de Deus, pregavam com ousadia, pregavam com graça. Diz a Bíblia que Felipe chega a Samaria e começa a pregar a palavra de Deus. Não demora muitos dias para que Felipe orasse por uma multidão de samaritanos, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E um mágico em Samaria, que dizia ser o grande poder de Deus, quando o Evangelho chega em Samaria, o mágico sai de cena, o Evangelho toma a plataforma, e Felipe disse: o poder de Deus está aqui. Quem tem o poder de Deus é o Evangelho, é o ministro, o poder de Deus. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Glória a Deus. A obra missionária é urgente. Eu já estou caminhando para o fim. Eu quero dizer a esta igreja: nós temos uma dívida com o reino de Deus. Você deve. Olha para o seu irmão do lado e diz assim: você deve. Você tem uma dívida com o reino de Deus, eu também tenho, você deve. Sabe por que você deve? Aleluia. Nós somos frutos da obra missionária, meus irmãos, que chegou aqui no Brasil em 1910. Nós somos frutos dessa obra missionária. Você é fruto de oração. Alguém te evangelizou. Alguém falou de Jesus para você. Alguém um dia disse que Jesus te ama, te deu um folheto, te fez um convite, te convidou a vir à igreja, orou por você, discipulou a sua vida. Eu tenho uma dívida com o reino de Deus.
Se você entende que é devedor, diga nessa noite: Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Eu tenho uma dívida. Queridos, é impossível conhecermos a Deus e esconder esse Deus só para a gente. É impossível conhecermos a Deus e escondermos esse Deus lá em casa. Não tem como, meus irmãos. É de duvidar um crente que consegue esconder Deus só para si. Oh Deus, a mulher samaritana saiu dizendo: eu achei o Messias. Eu achei o Messias, vim de ver de um homem que me disse tudo. E ela trouxe muitos samaritanos e eles se entregaram a Cristo. É impossível alguém conhecer a Cristo e esconder lá na sua casa só para si e desfrutar dele sozinho. Quem conhece, ele sai anunciando: eis aí o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Bendito seja Deus para sempre. Glória a Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho, a obra missionária é urgente. A obra missionária é o exercício de amor. E a minha prioridade são as almas.